A paz do Senhor Jesus a todos vocês. E que essa paz que só Jesus dá possa invadir o seu coração. E através da edição deste programa Manancial de Vida, você possa ser visitado e alimentado pela presença de Deus. O nosso programa é uma realização da Assembleia de Deus, do Ministério Fama, a qual nós temos como nosso líder, Bispo Abigail Carlos de Almeida. No programa de hoje, nós vamos mostrar a você uma matéria abençoada e esperamos que você possa ser edificado por Deus. Em seguida, o pastor Abigail Filho, usado por Deus, vai ministrar a palavra e vida ao seu coração, trazendo fé e esperança. E ao final deste programa, o nosso bispo, o nosso líder, Abigail Carlos de Almeida, vai abençoar a todos vocês que nos assistem através da poderosa oração. Permaneçam conosco e todos sejam edificados através do programa de hoje. Que Deus te abençoe. Até já. Eu me apoio em ti e caio de novo em tuas mãos. Meus irmãos, paz do Senhor, graças a Deus, uma alegria poder estar aqui nesse momento festivo aqui na Regional de número 2, festejando junto com o nosso pastor Abigail Filho, a quem nós somos muito devedor e somos muito gratos a Deus pela sua vida, viu, pastor Abigail Filho, a nossa Regional 8, a nossa Regional. Felicito o Senhor nesse momento de alegria, de vitória, de muita conquista. Que Deus abençoe o Senhor, que Deus abençoe a pastora Wilma, bem como toda a família do Senhor. Nosso abraço, fiquem na paz. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Nós parabenizamos pastora Abigail Filho, pastora Ilma, por 10 anos de trabalho frente à igreja do Garavelo 1. Tem sido um instrumento de Deus para abençoar a vida de muitas pessoas. São 10 anos de conquista, 10 anos de trabalho, 10 anos de milagre. Deus te abençoe de uma forma muito especial, pastor. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é Pastor Abigail Filho, eu quero parabenizar por esses 10 anos de administração, a qual eu vejo na pessoa dele a mesma sabedoria que tinha em Salomão. Deus dera a Salomão a oportunidade de substituir seu pai. Então ele pediu sabedoria e Deus deu a ele muita sabedoria, riqueza, glória e autoridade. E foi um reino de paz. Eu vejo que nesses 10 anos Deus tem dado ao pastor Abigail uma sabedoria e, acima de tudo, tem dado paz para que ele possa administrar com muita ousadia e graça do Senhor. Parabéns, pastor Abigail Filho, pastor Wilma, por 10 anos de administração, sucesso, e que Deus possa continuar prosperando o seu ministério. São os nossos votos da Regional 43, em nome da minha família e da nossa congregação do Itatiaia. Muito obrigado, pastor Abigail Filho, por fazer parte dessa história. eu nasci pra te pertencer. No teu abraço estou seguro. No teu abraço sou consolado. Estamos aqui hoje para agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Abigail Filho, da sua esposa, filhos, à frente desta igreja há 10 anos e também da coordenação regional. O nosso desejo é que ele seja cada dia mais próspero, abençoado por Deus. Que as bênçãos do eterno Deus continuem repousando sobre a vida dele. E queremos deixar aqui a nossa palavra de gratidão e dizer que nós o amamos e admiramos pelo seu trabalho prestado à obra de Deus. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Amém. Espírito Santo,
estamos muito felizes nessa manhã em estar aqui na igreja, comemorando junto com todos os nossos companheiros o aniversário de 10 anos do nosso pastor Abigail Filho, pastora Wilma. 10 anos de bênçãos que Deus tem dado a eles aqui neste lugar. E nós nos sentimos felizes de saber que Deus tem feito tantos milagres aqui neste lugar, tantas bênçãos que Deus tem realizado na vida dessa igreja através desse humilde servo de Deus. E pedimos a Deus que continue, fortalecendo, continue dando a sua graça, a sua paz, fazendo prosperar cada dia a vida desse pastor e de toda a sua família. Pois é uma alegria para nós podermos fazer parte do mesmo ministério, O Ministério Fama, do qual o pastor Abigail, pai, é o presidente, e temos a satisfação de conviver com esses filhos que são muito abençoados, homens honrados por Deus. Deus abençoe a todos. Parabéns, pastora Abigail. Parabéns a toda a família. Parabéns a toda a igreja do Garavelo. Em nome de Jesus. Amém. Caio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio em tua graça. Pérolas de Sabedoria, com o Bispo Abigail Carlos de Almeida. Em tudo Jó não pecou, nem abriu a Deus a sua boca contra Deus. E vindo outro dia ainda, os filhos de Deus vieram presente também. O Senhor veio, Satanás, para visitá-la. Foi quando Deus pergunta pela vida de Jó, ele disse, é um homem cercado de bens. Então Jó não pecou em nada, em nada. Na riqueza ele foi fiel, na pobreza ele foi fiel, na saúde ele foi fiel, na doença também ele foi fiel. Porque às vezes há pessoas que é muito feliz quando está rico, cercado de bens financeiros. E isso, às vezes o homem quando é pobre, ele é humilde. Mas ele ficou rico, ele fica cheio de empafa, cheio de vida. Há um dizer que quer ver que o homem dá ele bens ou dá ele posição. Então Jó, na posição de riqueza, na posição de saúde, ele foi o mesmo Jó. Mas o que acontece nessa vida desse homem fiel? Quando Deus retornou a ele tudo que ele tinha, dando outros filhos que morreram todos, morreu o gado, morreu todos os animais, e Deus curou ele, restituiu todos os seus bens, dobrado do que ele tinha, porque ele foi fiel. Então meu conselho a você, meu telespectador, seja fiel na doença, seja fiel na riqueza, seja fiel na saúde, seja fiel também à sua igreja, à sua família, em tudo, seja fiel em nome de Jesus. Deus lhes abençoe. Amém. Pérolas de Sabedoria, com o Bispo Abigail Carlos de Almeida. O Ministério Fama está presente aqui do Projeto Jonas. No dia 1º de julho de 2017, mais de 1000 igrejas de Goiânia e Aparecida de Goiânia colocarão nas ruas da cidade, nos sinaleiros, nas praças, nos hospitais, nos shopping centers, mais de 50 mil evangelistas, levando para todos a maravilhosa notícia da salvação em Cristo Jesus. Esse esforço concentrado de todas as denominações, com certeza, vamos cobrir essa cidade com a palavra de Deus. Venha ser abençoado participando de nossas programações. Toda terça às 19h30, ensino da palavra de Deus. Às quintas-feiras, às 19h30, oração e adoração. Às 9 da manhã, escola bíblica dominical. E às 19 horas, culto de celebração. Em nossa sede, na rua Florianópolis, número 220, Vila Paraíso Fama, Goiânia, ou em uma de nossas igrejas, pertinho de você. Assembleia de Deus Ministério Fama. Jesus ama você. Presidente, Bispo Abigail Carlos de Almeida. Retrata-se
há um chamado de reverência. Davi, personagem, a Arca do Senhor, a Arca da Aliança, a Arca do Concerto. Muitas pessoas, quando falam a Arca do Senhor, representa a presença de Deus. O que representa a Arca do Senhor? A presença de Deus. Davi, aqui o capítulo 15. Todavia, quando nós lemos o capítulo 13, ele é bem parecido com o capítulo 15. Todavia, a primeira tentativa da trazida da arca. Pastor, por que trazer a arca? Aonde é que essa arca estava? Por que razão essa arca estava aonde ela estava? A arca do Senhor se encontrava em Kiriat Jearim, que significa cidade de florestas. O que levara a arca do Senhor para Kiriat Jearim? Por acaso, meio que sem querer, quem recebe a arca? Abinadab. Sem zelo, sem cuidado, sem prescrição de atenção. As coisas de Deus, elas são tão sensíveis e sérias, do ponto de vista de cuidado, que representa a arca do Senhor, a presença de Deus. Um sujeito por nome Eli, sacerdote, juiz, antecessor de Samuel. Quando em meio a uma batalha, Ofni e Finéias, filhos deste juiz, eles que eram destacados sacerdotes, já por descendência, eles começaram a brincar com a presença de Deus. Eles começaram a brincar com as coisas de Deus. Eles começaram a avacalhar com as coisas de Deus. Eles começaram a fazer coisas deploráveis, pecaminosas, insultando o coração de Deus. E sabe aquela coisa que, tá bom, a presença de Deus é a arca, tudo bem, a gente leva ela. Existe conflito interno, existe conflitos externos. Em um desses conflitos externos, em meio a uma batalha contra os filisteus, Ofni e Finéias, que estava lá na frente, eles disseram: cadê a arca do Senhor, que é a presença do Senhor para nós ganharmos a batalha? Como que? Vamos trazer a arca do Senhor, porque a presença dela faz com que nós ganhamos a batalha. A presença do Senhor, ela é bênção quando você se detém no centro da vontade de Deus. A presença do Senhor é vitória quando você está dentro da vontade de Deus. A presença do Senhor traz vida eficaz ao seu coração quando você está buscando a Deus em oração. Ofni e Finéias que estavam brincando de ser crentes. Há muita gente que brinca de ser crente, mas não tem experimento, não tem momento de oração, não tem vida de comunhão com Deus. Ofni e Finéias diz: traz a arca do Senhor. Quando trouxeram a arca do Senhor, eles colocaram à frente do campo de batalha. O texto diz, a história diz, que os filisteus vieram de uma forma tão voraz, que mataram Ofni e Finéias, que destruiu o exército de Israel, que pegaram a arca da aliança e levaram consigo. Esta arca esteve em detenção com os filisteus por cerca de 7 meses. 7 meses de catástrofe no meio dos filisteus. Por quê, pastor? Porque eles não tinham Deus no coração, porque eles não entendiam nada de Deus. Eles levaram maldição para dentro de casa. Chega um dia, os filisteus disseram: o problema que nós estamos tendo
é a arca, esta arca que nós trouxemos. Vamos levar ela para qualquer lugar. Jogar a arca em cima do carro de boi. A história diz que os bois foram gemendo. Que peso é esse? A palavra de Deus é doce, a palavra de Deus é mel, a palavra de Deus é vida para aquele que tem Deus no coração. Mas quando não, até os bois gemem. E aí, onde é que a arca vai parar? Na casa de Abinadab, que também não teve cuidado. Kiriat Jearim, cidade das florestas. E lá diz que ela ficou jogada ao léu, abandonada aos lixos, ao monturo. Ei, meu irmão, ei, meu amigo, a presença de Deus, ela precisa ser certa e nítida no seu coração. Ela não pode estar jogada aos cantos, em cima de carro de boi, jogada aos lixos, porque Deus vela pela sua palavra para cumprir. Passa-se o reinado de Saul. Cadê a arca da aliança? Cadê a arca do Senhor? Está lá em Kiriat Jearim, na casa de Abinadab. Jogada. Como aquelas panelas de ferro jogadas fora sem saber o valor que ela tem. De repente, Davi toma o governo de Israel. Capítulo 13. Davi reúne com o povo, reúne com os sacerdotes, reúne com os líderes, maiorais de 1000, maiorais de 100. E Davi diz: olha, não está bom, porque nos falta a presença de Deus. Você sente a presença de Deus na sua vida? Você sente a presença de Deus na sua casa? Você sente a presença de Deus nos seus afazeres do dia a dia? Davi disse assim: olha, não é bom ficarmos sem a arca do Senhor, sem a presença de Deus. Se vocês concordarem, eu quero trazer de volta a arca do Senhor. Todos concordaram. Uma boa ideia. Lá foram buscar a arca do Senhor. Prepararam um carro de boi novo. Quando chegaram lá, colocaram sobre o carro de boi. A história diz que vieram 2 sujeitos. Um por nome de Aiô, outro por nome de Uzá, conduzindo aquele carro. E lá vão. A história diz que Davi, de alegria na presença de Deus, ele não só dançava, mas ele cantava, ele adorava a Deus pela alegria de trazer de volta a presença de Deus para o centro de Israel, a presença de Deus para o meio do templo, a presença de Deus para o seio do povo. Primeira tentativa de trazer a arca do Senhor. Lá vem eles cantando, dançando na presença de Deus. Quando entra na terra arada, em meio à plantação, a história diz que o carro de boi, os bois tropeçaram. Que tropeço é esse? Que deslize é este? Uzá, que viu que a arca possivelmente cairia sobre a terra, ele estendeu a mão para que segurasse a arca. Eu quero que você atenta comigo a esta história. A tentativa de Davi trazer a arca estava corretíssima. Muitas das vezes você tem a boa intenção. Há um provérbio que diz que o inferno está cheio de boas intenções. A intenção de Davi era das melhores possível. A forma de trazer a arca é que estava errado. Quem devia trazer a arca? Os sacerdotes, os levitas. Quem estava trazendo a arca? Carro de boi, tocado por 2 homens, Uzá e Aiô. Quando Uzá estende a mão para segurar a arca, a presença de Deus consumiu e matou Uzá. A alegria de Davi, o gozo de Davi que estava quando ele olha aquilo. Imagine você quando vê uma catástrofe, quando você vê um ato disciplinar
da forma da qual foi para usar. Davi teve medo de Deus. Davi exclamou, e disse lá pelo verso 12 do capítulo 13: como eu poderei levar a arca do Senhor? Ou como eu posso ter a arca do Senhor? A presença do Senhor. E ali ele finaliza deixando a arca do Senhor na casa de Obed-Edom. Se de repente nós pudéssemos enumerar duas igrejas, poderíamos dizer a igreja de Abinadab e a igreja de Obed-Edom. A igreja de Abinadab, descuidada, sem atenção, sem consagração, sem meditação em Deus ou na sua palavra. Quando a arca fica detida na casa de Obed-Edom, Davi vai embora. E ali ela fica por 3 meses. Agora Obed-Edom cuida da arca. Ele teve atenção para com a presença de Deus. E o texto diz que a casa de Obed-Edom, e aqui eu quero que você atente comigo, verso 14. A presença de Deus através da arca do Senhor, durante 3 meses, na casa de Obed-Edom, trouxe bênçãos para a família. Verso 14 do capítulo 13. A bênção do Senhor esteve na casa, na família de Obed-Edom, sobre tudo o que ele... Vocês querem ler comigo? Arca de Deus. Por quanto tempo? 3 meses. Se você tiver a presença de Deus na sua casa vai ser abençoada. Se você tiver a presença de Deus na sua casa, os seus possuídos vai ser abençoado. 3 meses que fez toda uma diferença na vida de Obed-Edom. A presença da arca do Senhor faz diferença para aqueles que têm atenção, para aqueles que têm sensibilidade, para aqueles que têm entendimento, para aqueles que têm obediência, para aqueles que têm atenção para com Deus e dizer: Senhor, a minha vida é tua, a minha família é tua, a tua presença é legal, a tua presença é bem-vinda, a tua presença, Senhor, faz toda uma diferença no meio da minha família, a tua presença faz toda a diferença na minha vida. Olha, pastor, e Davi? A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas na primeira tentativa, ele não consegue vir com a arca. Por quê? Intenção boa. Não vale só você ter intenção boa, vale você ter atenção para a sua intenção. Ai, pastor, eu errei, mas querendo acertar. Isso não vale para diante de Deus. Se você errou, você errou. E pelo erro que você cometeu, Deus está dizendo: eu perdoo o seu erro. Eu quero te abençoar. Eu quero que você leve as bênçãos da arca para a sua casa. Todavia, você tem que entender que você errou. Você tem que reconhecer do seu erro e dizer: Senhor, mora na minha casa. Senhor, habita na minha casa. A arca do Senhor precisa estar na minha casa. Davi diz: como? Verso 12. Davi teve medo de... Esse medo que Davi teve foi temor, irmão. Como vou conseguir levar a arca de Deus? Como vou conseguir levar a arca de Deus? Isso que já foi um princípio para Davi no capítulo 14. Que foi um capítulo recheado de vitórias. Logo de cara, Irão, rei de Tiro,
reconhece o governo de Davi, reconhece a soberania de Davi. Irã era uma das grandes potências do mundo até então. Ele reconhece. É a mesma coisa que alguém chegar para você e dizer: eu reconheço a sua autoridade, eu reconheço a sua honradez, eu reconheço que você tem. Ei, crente, Jesus, Deus está dizendo: eu dou honra para você, eu te coroo de glória, de majestade, porque eu sou Deus. Davi pergunta: como? Eu tenho medo, mas como eu posso levar a arca do Senhor, a presença do Senhor, para minha casa? Segundo, capítulo 14, diz que lá em Jerusalém, Davi teve filhos, teve filhas, inclusive um deles, Salomão, e tantos outros nomes, até difícil de minutar. Outro detalhe: os mesmos filisteus que havia saqueado, levado a arca, agora são vencidos por Davi. Senhor Jesus, eu te peço uma bênção para todos os nossos telespectadores do programa Manancial de Vida, que ouvem nesse instante esse programa, que o Senhor possa alcançar os corações tristes e abatidos desta hora, visitando os lares tristes, ó Deus, dando força que todos possam vencer as dificuldades que surgem no cada dia. Em nome de Jesus Cristo, eu oro na certeza da resposta, agradecendo a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um programa. Que Deus continue abençoando a você e a sua casa. Não esqueça de orar por nós. Não esqueça de orar pelo Ministério Fama. Não esqueça de orar pelo nosso Brasil. E que Deus possa visitar todos os seus projetos. Porque Jesus ama você. Ele já chegou pra te abençoar. Sinta a glória dele aqui neste lugar. Enquanto você clama, ele vem andando. Em cada passo dele, cadeias vão quebrando. Enquanto você louva, ele vem trazendo o bálsamo que sai.